Vamos agora com destaque internacional. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, disse hoje que a próxima semana será crítica para determinar se a Casa Branca vai continuar tentando mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Ontem, Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontraram antes do funeral do Papa Francisco no Vaticano. Vamos falar mais sobre isso, conversando agora ao vivo com o Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia a você, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Bem, Sandro, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, depois daquela conversa rápida entre Trump e Zelensky no Vaticano, o que a gente viu foi o presidente dos Estados Unidos dizendo que Putin talvez não queira pôr fim à guerra. Podemos falar, Sandro, num reposicionamento de Donald Trump sobre o conflito? Bom, Carolina, talvez essa semana seja decisiva, não copiando a lead do Marco Rubio, mas talvez seja decisiva no sentido de nos dizer se realmente o Donald Trump começou a enxergar que os russos estão literalmente procurando ganhar tempo para negociar um tratado que lhe seja mais vantajoso ou para obter no campo de batalha aquilo que eles não podem obter pelas negociações e pelos tratados. Então, ele já fez uma série de publicações nas últimas semanas, fez protestos contra Putin na sua própria rede social, a Third Social, dizendo que muitas pessoas estão morrendo, que há necessidade de negociar isso e por que que ele não quer assinar o acordo. E esse diálogo do Trump com o Zelensky no Vaticano, né, haveria a previsão de um segundo encontro após o serviço de funeral do Papa Francisco, mas não se concretizou. O Trump imediatamente já saiu de Roma, imediatamente após o serviço. O que a gente pode ver aqui é literalmente a paciência de Donald Trump se esgotando. Ele fez como promessa de campanha encerrar a guerra em 24 horas, depois disse que seriam alguns meses, e nós nos encontramos em abril, quase já em maio, e ele não consegue nem colocar pontos mínimos de acordo entre ucranianos e russos. É óbvio que os dois lados vão buscar esticar a corda ao máximo para obter concessões para si. E Trump não é muito dado a esse tipo de negociação. Ele busca uma negociação que seja feita de maneira rápida, intensa e efetiva. E é justamente o que todo o processo que a gente não está vendo aqui. E até chamar a atenção, Sandra, enquanto a gente conversa, desse encontro entre Trump e Zelensky, se possível a gente rever a imagem, só para chamar a atenção para um cumprimento ali que surge do presidente da França, Emmanuel Macron. Antes dessa conversa rápida ali na Basílica de São Pedro, olha só. Trump e Zelensky caminhando, eis que surge Macron, cumprimenta ali Zelensky, Macron que é um grande apoiador de Volodymyr Zelensky, do líder ucraniano, e na sequência seria uma breve conversa também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente está aqui destacando essa possibilidade de uma mediação de um acordo de paz pelos Estados Unidos. Você fala na busca por uma solução rápida por parte do governo do republicano, Sandro. Essa solução rápida, então, viria num campo militar? E aproveito a imagem também para te perguntar, onde é que entra a Europa nessa conversa? Bom, Carol, eu até aproveito, já que você fez esse parênteses para falar de toda essa imagem, você pode ver que estavam sendo colocadas 3 cadeiras. Havia rumores de que o Macron tomaria parte nessa conversa e no último minuto isso parece que não se confirmou. Foi uma conversa direta do Zelensky com o Trump e aqui há que se considerar também toda a reformulação da postura do Zelensky em relação ao Trump depois daquele diálogo desastroso que ocorreu na Casa Branca e por aí vai, e aonde ele está tentando sempre apelar para o ego do Trump, para a vaidade do Trump, dizendo, olha, a paz só é possível com você, a gente precisa dos Estados Unidos nesse sentido, o que inclusive é uma posição russa. Os russos não acreditam que pode haver paz na guerra, para a negociação e encerramento da guerra, sem um compromisso americano nesse sentido. Da parte da visão russa é porque eles não enxergam nos europeus atores que podem garantir a paz e o não reinício das hostilidades. E aí eles acreditam que, sendo os Estados Unidos o principal apoiador da Ucrânia na guerra, um acordo de paz passa necessariamente por uma mediação americana. Para o Trump, isso tem uma outra característica. Resolver a paz na Europa
e encerrar o conflito na Ucrânia, faz com que ele esteja liberado para lidar completamente com a sua diretriz internacional número um, que é literalmente uma confrontação política com a China, uma confrontação econômica com a China. Nesse cenário, ele tem procurado colocar muito isso. A administração Biden também fez isso de maneira muito relativa. Trump tem investido muito mais nesse sentido, de tentar forçar a Europa a tomar mais decisões, a assumir um protagonismo maior, inclusive contra a sua própria defesa. Um papel para a Europa é justamente a figura do. O papel da Europa é justamente a figura do Macron, que tem defendido que a Europa tem que se movimentar na direção de defender a Ucrânia, de oferecer à Ucrânia garantias. Mas aqui, Carol, a gente está falando de uma questão muito sensível, porque 55% da munição que a Ucrânia utiliza, de todos os tipos, de artilharia, de infantaria, de carros de combate, tanques e por aí vai, é fornecida pelos Estados Unidos. Fabricada ou fornecida. Os americanos ou fabricam, ou compram e entregam à Ucrânia. Além disso, toda a inteligência, todas as informações de inteligência que os Estados Unidos entregam à Ucrânia são decisivos para os combates, para que a Ucrânia possa movimentar suas forças, movimentar seus equipamentos e por aí vai. Então, aqui sem dúvida, é muito difícil que a Europa consiga assumir a postura que os Estados Unidos têm e o protagonismo nessa guerra. Tem um outro ponto, Sandro, que eu trago aqui para sua análise, é que foi uma declaração do enviado americano a Moscou. Ele disse que Putin estaria disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia sem pré-condições. Uma das condições apresentadas até então pela Rússia era a cessão do território da Crimeia a Moscou. A Rússia que invadiu esse território em 2014. Quais são as chances da Ucrânia abrir mão desse território? Sem dúvida, Carol, é muito difícil para a Ucrânia aceitar esse fato de uma cessão territorial, mesmo que seja da Crimeia, que já estava sob controle russo desde 2014 e que tinha até fevereiro, até a invasão russa em fevereiro de 2022, era meio que lidada como um fato consumado pela comunidade internacional. Embora todos na Europa condenassem, os próprios Estados Unidos condenassem, isso não impediu comércio, isso não impediu acordos comerciais, isso não impediu, por exemplo, a construção e o funcionamento do Nord Stream 2, que era o grande gasoduto que levava gás muito barato russo para a Europa e que era, sem dúvida, um grande impulso industrial na Europa, especialmente para a Alemanha. Então, quaisquer concessões, elas muito provavelmente vão vir também das realidades do campo de batalha. Embora nesse momento a gente tenha um grande impasse na guerra, os russos avançam, mas avançam a um grande custo em homens, em material, eles conseguem avanços diários, mas são avanços muito pequenos do ponto de vista de um país que poderia que tem como objetivos extremamente maximalistas a anexação de 4 províncias ucranianas, fora a Crimeia, e uma série de concessões que a Ucrânia deveria fazer. O que a gente tem visto aqui é declarações que vão apontando um caminho nesse sentido. Então, essa declaração do Putin pode ser encarada como um sinal positivo, mas também pode ser encarada como ter uma tentativa de ganhar maior tempo. Ao mesmo tempo, a gente teve uma declaração do Zelensky essa semana dizendo que realmente a Ucrânia, neste momento, não possui poder militar para retomar a Crimeia. Então, talvez passe pela Crimeia o início de uma conversação entre esses dois atores para a paz.